E hoje eu vou te ensinar como você pode chegar a 1 milhão financiado em mesas proprietárias ainda em 2024. E se você busca operar no mercado de Forex com um altíssimo capital e com baixo risco, eu vou te ensinar todo o passo a passo que você precisa para você chegar ao seu primeiro milhão em financiamento. O primeiro passo é você fazer um alinhamento de expectativas. Como assim, Jonathan? Existe a expectativa e a realidade. A expectativa que todo mundo tem é que se tornar financiado é extremamente fácil, só que a real verdade é que é muito difícil se tornar financiado. Basicamente, apenas 5% dos traders que fazem o desafio conseguem realmente passar e se tornarem financiados. E dos traders aprovados, menos de 40% deles conseguem realmente fazer um saque. Lembrando que esses dados que eu estou falando são dados publicados pelas mesas e dados médios, tá? Sem considerando os desvios que tem referente a isso. Então, fazendo esse alinhamento todo para você, o que eu quero passar para você é o seguinte: existe a expectativa e a realidade. A expectativa é que vai ser tudo fácil, mas a realidade é que não vai ser fácil. Vai ser uma trajetória onde basicamente muito do conhecimento que você já tem, independente do quanto tempo você tenha de mercado, não vai ser utilizado. Eu não estou falando que vai ser descartado, eu estou falando que não vai ser utilizado. Porque quando você trabalha com mesa proprietária, um dos principais pilares para você conseguir ter resultado aqui é a gestão financeira. Se você não tem uma gestão financeira bem alinhada, dificilmente você consegue ser aprovado em mesa. E às vezes até, caso você consiga ser aprovado na cagada, vamos dizer assim, você basicamente não vai conseguir fazer saques. Manter uma conta financiada é um processo, tá? Escalar contas financiadas é outro processo. Então, basicamente nesse vídeo eu vou te explicar todo o passo a passo referente a isso, para que você não saia daqui desavisado e praticamente já saia pronto para se tornar financiado e também chegar ao seu primeiro milhão financiado ainda em 2024. Um outro ponto importante é a gestão financeira e a gestão de trade. Basicamente, você tem que separar isso. A gestão financeira é o primeiro passo que você vai entender como gerenciar antes de iniciar na mesa proprietária. E a gestão de trade é o processo que você vai utilizar para gerenciar os seus trades dentro da mesa proprietária, buscando assim a aprovação. E depois que você buscar a aprovação, buscar manter conta ou escalar essas contas sendo mais agressivo. E aí você vai ter duas opções que é baseado em perfis. Mas vamos começar logo pela parte de gestão financeira. Sempre avalie sua gestão financeira pessoal. Como é que está a sua vida no atual momento? Você tem uma reserva de emergência? Você quer fazer o seu único investimento em mesa proprietária? Basicamente é todo o dinheiro que você tem que você vai comprar um desafio? Se for isso, cara, calma, calma. Basicamente você não precisa comprar um desafio muito grande, de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão. O real passo a passo para você chegar ao seu primeiro milhão financiado é você começando pequeno, tá? Tem muitas pessoas que têm sim condições e compram desafios grandes. Por exemplo, recentemente eu comprei um desafio muito grande, que foi um desafio de US$ 1 milhão na The Forex Funder. E eu gravei todo o passo a passo, aprovando na primeira fase, na segunda, e até o passo a passo recebendo o saque nessa mesa proprietária. Vou deixar o link aqui nessa descrição. Só que eu entendo que essa realidade não é a realidade de todo mundo. Então, para você que está iniciando agora em mesa proprietária, o que eu recomendo para você é primeiro você avaliar a sua questão financeira pessoal. Você está bem empregado, você está desempregado, você tem uma reserva financeira, você não tem uma reserva financeira, então todos esses pontos têm que ser considerados. Não adianta você pegar o único dinheiro que você tem na mão, que é a sua reserva financeira, e você aplicar em mesa proprietária, sabendo que existe um grande desafio pela frente. Gente, quando você está em desafio, a questão emocional, ela bate muito. Eu sei que talvez agora você tenha R$ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, não importa para investir em mesa proprietária. E agora você está muito animado para fazer isso. Só que no processo que você faz isso, quando você paga seu teste, você começa a sentir toda aquela pressão, você começa a se sentir mal. E aí sua confiança vai caindo, e aí os losses vão acontecendo, e sua conta vai entrando em drawdown. E aí depois você percebe que você não deveria ter feito um investimento tão alto. Então, sempre entender qual é a sua questão financeira é muito importante. Se você tem uma boa reserva, se você está fazendo um investimento literalmente aqui nos desafios, tudo bem. Mas se você está com o seu único capital na mão, às vezes nem vale a pena, tá, pessoal? O que vale mais a pena é você investir em você mesmo, investir no seu conhecimento ou comprar um desafio pequeno e buscar fazer uma alavancagem de escala. Basicamente, essa questão de alavancagem eu ensino no desafio 1K. Eu tô fazendo um desafio agora no YouTube, onde basicamente eu iniciei com US$ 1.000 e minha meta é chegar até US$ 10.000 em saque em 60 dias. Nesse atual momento, já estamos chegando aos 60 dias. Claramente, eu não cheguei a sacar US$ 10.000, mas meu primeiro saque foi de US$ 4.500, só para você ter ideia. Então, eu tô mostrando lá qual o passo a passo de gestão financeira para você chegar nesse objetivo. Então, depois desse vídeo, você pode acessar o link na descrição e também assistir toda essa playlist. Então, a gestão financeira pessoal é extremamente importante, pessoal. Só para você ter ideia, hoje existe também o site chamado Cupom Mesas Prop. Através desse site, você consegue encontrar os melhores descontos
desconto de todas as mesas proprietárias. E basicamente isso vai te ajudar a economizar. Sendo assim, se você tem uma reserva pequena ou uma reserva grande, não importa, você já vai estar economizando seu dinheiro antes mesmo de iniciar um teste. Pô, imagina você iniciar um teste hoje, só que antes de você iniciar esse teste, estiver ali no seu processo de pagamento, você economizar 50% dele. Só por você ter economizado 50%, isso já vai te dar a possibilidade de você comprar um novo desafio. Então, isso é o que o cupom Mesas Próprias oferece, a possibilidade de você copiar lá o cupom e colar, e basicamente você está economizando. Outro ponto extremamente importante, pessoal, é a gestão de trade. Basicamente, quando você tem altos retornos e baixo risco, significa que você tem uma grande sequência de drawdown. Por quê? Porque normalmente você tem baixa taxa de acerto. Não é todo trader que tem alta taxa de acerto em um cenário onde ele tem alto retorno e baixo risco. Então, para você que não é um trader muito experiente, está entrando em mesa proprietária agora, o que você precisa entender é o seguinte: você não pode entrar em drawdown. À medida que você entra em drawdown, a sua chance de aprovação vai diminuindo. Então, uma das coisas que você precisa entender em mesa proprietária é que você tem que proteger ferozmente o seu drawdown. Você não pode deixar nem chegar perto do drawdown diário e também nem fazer muitos trades. Vamos lá, falando um pouco sobre gestão de trade, o que eu recomendo para você é que no seu processo de desafio total, você não faça mais do que 3 trades por dia. Basicamente, se você tiver 2 ganhos ou 2 perdas, esse é o melhor momento de parar. Porque se você tiver tido 2 ganhos, isso significa que você não vai devolver todo o seu dinheiro depois de você ter feito aquela lucratividade específica. Agora imagina que você teve 2 perdas. Tem muitas pessoas que vão entrar em overtrade e vão tentar recuperar aquela perda e a conta vai acabar entrando em drawdown e piorando ainda mais a situação da pessoa. Então, o que é que eu, Jonathan, recomendo? É que quando chegou a 2 ganhos, você pare. Mas claro que se você for um cara que tipo assim, não, Jonathan, eu não utilizo operacional que tem alta relação de risco. Eu utilizo um operacional que tem 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3 e eu tenho uma taxa de acerto equilibrada. Muito bom, porque sendo assim você não vai pegar grandes sequências de loss. Então, quanto mais equilibrado for a sua taxa de acerto, quanto mais equilibrado for sua relação de risco, utilizando pontos fixos mesmo, tá? Relação de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, valores fixos, melhor para você. Outro detalhe, pessoal, eu, quando iniciei meu processo no desafio de 1 milhão, eu estabeleci uma meta, que eu ia utilizar 1% de risco, e caso eu entrasse em drawdown, uma sequência muito grande, eu ia diminuir meu risco. E também, quando eu tivesse na minha sequência de ganhos, eu iria adicionar compounds e ordens a favor do movimento. Isso foi o que fez eu ser aprovado em mesa proprietária. Claro que no desafio lá eu utilizei o método TWC, que é o método de gestão que eu utilizo para fazer a gestão dos trades corretamente. Sendo assim, eu consigo ter um drawdown mais controlado, e quando eu tenho retornos, o meu retorno aumenta muito, em no mínimo 2 vezes. Então, a gestão TWC, ela é muito importante para a minha aprovação em mesa proprietária. Só que nem todo mundo tem noção de gestão avançada de trade, né? Utilizando compounds, utilizando hedge, sabendo controlar ali a relação de risco corretamente, sabendo trabalhar ali a questão de swap, etc. Nem todo mundo sabe trabalhar com isso. E eu entendo perfeitamente. Mas você entender de gestão financeira e gestão de trading já vai te deixar 10 passos à frente. Outro ponto extremamente importante nesse seu processo de escala até 1 milhão financiado, diversificar entre mesas é outro ponto que você tem que ter muita atenção. Por exemplo, recentemente teve a True Forex Fund que caiu. Um pouco tempo atrás teve a My Forex Funds que também caiu. Ou seja, se você não diversificar o seu capital entre as mesas, como que você vai me afirmar que você não está no risco caso alguma dessas mesas caiam? Então muitas pessoas falaram assim, pô, Jonathan, por que você pegou 1 milhão de financiamento na The Forex Funder? Basicamente, pessoal, porque eu já estou financiado em outras mesas. Então, com os saques que eu fiz nas outras mesas, eu comprei um desafio na The Forex Funder. E hoje eu tenho 1 milhão financiado lá. Você precisa necessariamente comprar um desafio de 1 milhão? Não. Na The Forex Funder você pode comprar um desafio pequeno, de 10k, de 25, de 50. Esses desafios você vai escalando até 1 milhão. Tem pessoas que têm uma condição melhor, aí sim, essa pessoa pode sim comprar um desafio melhor. Mas claro, quanto maior o desafio, maior é a pressão emocional. Fora que mesas que oferecem um desafio maior, como por exemplo a The Forex Funder, ele quer que você siga as regras. Regras de gestão, regras de notícia, regras de utilização de stop loss. Então você tem que aprender a seguir as regras. Se você não segue as regras, você não sabe como seguir as regras, pelo menos, você não deve fazer desafios em mesas que permitem capital maior. E tem outro ponto, quanto maior o capital, maior a lucratividade que você tem. Porque imagina eu com um capital de 1 milhão de dólares e fazendo saque de apenas 1%. Ou seja, eu estou com baixo risco, mas eu estou fazendo um grande lucro justamente por conta do meu alto volume de capital. Então, se você quer chegar no seu milhão financiado em 2024, faça todas essas dicas que eu estou falando para você. Outro ponto extremamente importante, que é o que eu fiz para mim, estipule regras de curto, médio e longo prazo. Não adianta você querer se tornar 1 milhão financiado, mas não está pronto para se tornar financiado em 100 mil dólares, por exemplo. Você sabe como gerenciar um capital de 100 mil dólares? Você sabe qual é o peso emocional que você tem quando você está em um capital de 100 mil dólares? Para que você passe para a próxima etapa, 200 mil, 300 mil, 400 mil, você primeiro tem que aprender a gerenciar um capital pequeno. Então comece pequeno, não tenha vergonha
vergonha. Não adianta você querer comprar do dia para noite um capital de 500 mil, de 600 mil. Ao invés de você comprar um desafio de 200 mil, o melhor a se fazer é comprar 4 desafios de 50k, que é o exemplo que eu fiz na série Iniciando com $1000 na The Forex Funda, por exemplo. Eu comprei 4 desafios, sendo que esses desafios custaram aí na média $260, e uma dessas contas que eu aprovei, eu fiz um saque de $4.500. Então vale sim a pena você pegar menos capital, se expor menos ao risco, porém, com menos capital você vai ter mais chances de poder ser financiado. Então, para quem não tem muita experiência, operar conservador e diluir o capital. Esse é o ponto. Se você é um cara que tem mais experiência, como eu, que já fiz mais de 100 desafios em mesas diferentes, já fiz mais de $100 mil em saque, sou financiado em 2,6 milhões, tenho outras fontes de renda, consigo me adaptar bem a esse cenário de mesas proprietárias, aí sim, claro, vale sim a pena você pegar desafios maiores, você ir para cima dos desafios, você utilizar mais risco. Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo desafio, tem desafio aqui que eu utilizo 4% de risco. Só que aí que tá. Se eu pegar um desafio de $50 mil e utilizar 4% de risco, eu vou estar operando com 1.900 a $2.000, certo? Porém, se eu pegar um desafio de $200 mil e utilizar 1% desse capital, eu vou estar utilizando quanto? 2k também. Então, pegar 4 desafios, sendo que cada um eu vou operar com 4%, é a mesma coisa de eu pegar um desafio de 200k operando com 1%. Vocês concordam comigo? E a diferença é que eu vou ter que trabalhar mais nesses desafios, né? Essa é a diferença principal, porque como eu tô fazendo mais desafios, eu vou precisar de mais tempo, né? E etc. Mas vocês estão entendendo a lógica ali por trás? Outro ponto extremamente importante é que você precisa de uma estratégia alinhada, tá? Não adianta você ir operar com qualquer tipo de estratégia. Ah, eu aprendi no YouTube de graça, aprendi isso aqui. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que fazer um bom backtest. Depois desse processo de backtest, você tem que fazer um front test, né? Vamos dizer assim, ou seja, você tem que acompanhar essa estratégia no mercado real. E depois dessa validação, aí sim você vai fazer um teste em mesa proprietária. De preferência, não fazer um teste super grande de 1 milhão. Faz um teste pequeno, de 50, de 100, de 25, baseado nas suas condições financeiras. E após aprovar ele, aí sim você vai escalando, você vai intensificando. Outro ponto que eu recomendo para vocês é não encurte caminho. Não ofereça capital para outras pessoas operarem. Não vão atrás de robô, não vão atrás de pessoas para passar para vocês, não vão atrás de mesas proprietárias com facilidade, mesa proprietária que aceita robô de HFT, de aprovação, de gerenciamento. Não façam isso. Isso não vai te tornar um trader financiado de verdade. Se alguém falar que você, pegando o seu capital e dando para outra pessoa, isso vai resolver a sua vida, essa pessoa está mentindo para você. Então, esse é o último conselho que eu te dou para você chegar ao seu milhão financiado ainda em 2024. E se você gostou desse vídeo, claro, eu vou deixar o link abaixo da série Operando o Capital de $1 milhão na The Forex Funda. Basicamente, você vai saber toda a minha experiência real, qual a estratégia que eu utilizei, qual gestão, qual minha visão de mercado. E também você vai acompanhar meu dia a dia, como são os meus horários de trading, como é a minha rotina. Tem dias que eu tô triste, tem dia que eu tô alegre, e o foco, claro, é ganhar dinheiro, mas a gente tem aqui uma rotina que vai além do que é mostrado nas redes sociais. Pelo menos é isso que eu tento demonstrar para vocês, seja quando eu tô passando nos testes ou quando eu tô reprovando. Então, se você quer assistir, link na descrição. Não se esquece de deixar um comentário, deixar um like e, por favor, deixe um comentário sincero sobre a sua experiência, que eu quero poder aprender com você da mesma forma que você aprende comigo. E não se esqueça de utilizar o nosso site Cupom Mesas Próprias, porque é através desse site que você vai ter desconto nas melhores mesas proprietárias de Forex do mundo. Outro ponto importante, participe da TW Club, que é a maior comunidade de traders financiados do Brasil, tá? A comunidade que tem mais saques, a comunidade que tem traders aprovados diariamente, a comunidade que é gratuita, tá? Mas lembre-se, é gratuito, mas tem muita qualidade envolvida. E se precisar de mim, não se esquece de me seguir no Instagram. Tamo junto, valeu. Ah, e eu só quero deixar uma coisa aqui bem claro pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo, mas não era pra me gravar, porque eu fiz uma cirurgia de implante, ó, vou mostrar pra vocês. Tô com um ferrinho aqui e o certo era eu ficar quietinho. Mas eu não me canso de passar conteúdo pra vocês. Então deixa esse like, porque vocês têm um grande motivo pra isso. Tamo junto, valeu. Ó, dá um golinho aqui.